Então, a gente não tem uma lista de cobertura super definida, assim, super hard list, sabe? Que, não, para tirar ou colocar um nome daqui, tem que levar para comitê e todo mundo aprovar. A gente tem uma lista básica, assim, os analistas têm uma lista básica. E, poxa, viu um movimento de outra ação que está chamando atenção, inclui essa, tira aquela. A gente tem muito essa flexibilidade, essa taticidade no fundo e também, óbvio, aí na forma de cobertura. Fala, galera, vocês FDBs, começa mais um Fundo do Baú. Eu sou o Pedro Barbosa e estou aqui com o meu companheiro de sempre ao lado, Marcos Saravalli. Tudo bem, Marcão? Melhor agora, né? Chegando nesse momento tão esperado da semana, do dia, do ano, né? Do mês. Nosso encontro aqui com Fundo do Baú. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio muito especial aqui. Apresentando mais uma casa especialista em gestão de recursos e patrimônio. E hoje a gente vai viajar um pouco, né? Vai sair do Brasil. Ela vai se apresentar. Sendo gravado diretamente... Não, diretamente de São Paulo mesmo, né? De São Paulo? O próximo, a próxima edição. A gente ainda não tem. Mas se o pessoal daqui ajudar agora, a gente vai, né? Ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho da Asset, então não quero tirar a surpresa. Porém, vocês já viram ela com certeza no Instagram em algum momento. Pietra, fala um pouquinho pra gente. Muito prazer, eu sou a Pietra Guerra, agradeço muito o convite de vocês, um prazer estar aqui. Sou relação com investidores da Asset, da WHG. Então a gente vai contar um pouquinho mais da casa, mas é uma casa com um perfil global, então que a gente faz gestão de recursos em fundos globais, tanto do ponto de vista de ações, mas também temos fundo de renda fixa, temos um fundo temático de China. E eu faço a relação com os nossos investidores, então é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho mais da casa, do nosso histórico também, para todo mundo conhecer. Então vamos começar já, né? Conhecendo a história da WHG. Acho que a gente sempre gosta de conhecer as pessoas que estão por trás, que a gente diz das cotas, dos números, enfim, dos códigos, um pouquinho da história e também, principalmente, um pouquinho da filosofia, né, da casa, como é que é formado, enfim, processos, são várias perguntas em uma, né? Claro. Mas primeiro, conhecendo as pessoas, você representa o time de relações com investidores e todo o time de gestão, né, da WHG Asset. Perfeito. Eu represento, então, o time de relação com investidores, como você falou. Eu vim de XP, por isso que talvez até alguns já me conheçam desse ecossistema aí que a gente passa, mas está sempre muito próximo. Agora, contando um pouco do time de gestão, acho que é uma das coisas mais legais da casa que eu mais gosto de apresentar. É um time muito sênior. E a casa em si tem 3 anos de WHG, do nosso primeiro fundo tem 2 anos e meio, que é a WHG Global Long Bias, que é aí o nosso maior fundo hoje em termos de patrimônio, tem 1,5 bi. A casa, como um todo, a Asset, tem na casa de 2,8 bi. Enfim, mas quando você olha os números, tanto em termos de crescimento, mas principalmente, eu acho, em rentabilidade, o Long Bias, por exemplo, está dando mais de 60% no histórico, 30% esse ano. Você não está vendo uma história de 2 anos. Você está com certeza vendo uma história muito mais longa que foi construída ao longo desse período e que a gente está agora com o nome de WHG nessa história mais recente. Então, basicamente, no time de gestão, a gente tem como CIO da WHG o Andrew Mark Ryder, um carioca. Sim, lógico, né? Gosto de lá, adoro. Com esse nome aí, né? Imagina, temos ele aqui também Pedro Barbosa, o carioca. Temos aqui também Peter, nosso carioca, né? Mas ele é metade brasileiro, pai americano, se formou lá, trabalhou 10 anos da carreira dele lá, então fez Harvard, trabalhou em 2 hedge funds lá fora, um com um perfil mais fundamentalista mesmo e outro com um perfil mais tático, época analisando emergentes, época analisando Europa, então tudo isso vocês vão ver que fazem, depois refletem no histórico do fundo. Ele veio para o Brasil mais ou menos em 2011, para a Verde, na época que a Verde estava nessa
toada mesmo de internacionalização, nessa escola mais macro, de global. Junto com ele, nesse momento, ele conhece Fernando Fenólio e também o Gustavo Campanha. Então, essas 3 pessoas que são nomes, todos nomes relevantes, mas nomes que eu acho que vale pontuar aqui, estão juntos desde 2011. Então, essa parceria é muito legal, é muito importante. Fernando Fenólio, como economista-chefe da casa, era economista da Verde, e também o Gustavo Campanha, que era trader da Verde nessa época. De lá para cá, né, teve esse período de Verde, mais ou menos em 16, 17, eles vão para a BW, que é um dos maiores single family offices aqui do Brasil. E em 2020, final de 2020, funda a WHG, 2021 começa o fundo. Eu acho que é muito legal quando pessoas que se conhecem há muito tempo se escolhem para ser sócios de novo, 10 anos depois. Isso quer dizer muito, né? Sempre trabalharam juntos, mas se escolher para ser sócio é outra coisa, né? Isso diz muito sobre a WHG. São diferentes pessoas que já se conheciam há muito tempo e se reescolheram para ser sócios em tempos depois. Esses são os 3 nomes que eu digo aqui que tem esse histórico de já se conhecerem, mas a casa como um todo a gente tem outro time de gestão, a família Macro também, os gestores da família Macro vieram de outras casas também super relevantes, tem históricos muito complementares. Eu acho que em termos de time a gente fala que é um time muito plural. Então são pessoas com focos, skills diferentes que se unem para fazer uma coisa maior juntas. Então, o time macro tem um gestor, que é o Finati, que é mais focado aqui numa parte mais quantitativa. O Gaspar, que veio de uma escola mais macro direcional. Então, tudo isso vai complementando. E acho que dos 2 DNAs que eu digo de pessoas da casa, é um time bastante senior. E segundo, é um time muito global. Então, até própria na gestão do Long Bias, além do Andrew e do Campa, tem todo o time de analistas. E aí, eles são muito focados, assim, sempre olharam global. Não são pessoas que faziam Brasil tá indo mal, então vamos olhar global. Não é essa a nossa cabeça. A gente fala que a gente olha Brasil como uma cabeça de gringo mesmo, no relativo. Depois a gente pode falar da performance e do quanto a gente tem disposição de Brasil nos fundos, mas basicamente esse é o viés. Todas essas pessoas já olhavam global há muito tempo, os analistas tiveram essa escola. Você tem o Roland, por exemplo, ele é um inglês, assim, tem muito tempo de mercado, que era de hedge fund lá em Londres, entendeu? Ou mesmo a formação acadêmica lá fora, que isso tudo ajuda a olhar global. Inclusive, esse foi meu link com o WHG. Na XP, eu estava fazendo research de mercados internacionais, de uma forma mais macro, já tinha relacionamento com muitas casas, e daí veio o pezinho para a WHG, que olhando todas, eu gostava muito da profundidade que a WHG tem para global, como ela se posiciona, que de fato é isso, não é bilateral, não é uma coisa que fica, a gente faz Brasil e global. A gente faz global, Brasil está no globo, então a gente faz Brasil também, mas o nosso core é global. Boa. E muito bom, você falou, que eu consegui tirar algumas coisas e a gente já explora isso, Ótimo. né? 2021, e aí você também integrou, tem aí um ano mais ou menos. E isso pegou um período pandêmico. Como que foi essa construção, essa coragem de fazer uma construção, independente de ser asset ou não, uma empresa no período pandêmico? Como que os caras viram isso? Como é que foi isso? Eu acho que também com os desafios vêm as oportunidades, né? Então, acho que foi, do ponto de vista de gestão do fundo, assim, poxa, ter sustentado depois do passado aí o susto da pandemia, né? Assim, foi um momento muito bom para o mercado, a gente acompanhou mesmo ao longo, né, de 2021. Mas, então, do ponto de vista de gestão, foi bom para mostrar também os skills, o quanto a gestão soube sustentar os momentos difíceis, se sobressair nos momentos em que eram ainda mais importantes, né? Mostrar que a gente tinha essa capacidade. E acho que do ponto de vista de empreendedorismo, com certeza foi um desafio grande, mas é isso, assim, mostra a capacidade de crescer. Hoje a WHG como um todo, como casa, se juntar, né, a gente hoje somos em 3 caixinhas, a Asset, a Wealth, e a gente está construindo uma DTVM também. Então, essa é a história da casa. A gente está construindo a DTVM. Se juntar as 3 caixinhas, a gente fica com 37 bi sob gestão. Então, a casa cresceu muito, num período muito desafiador. Acho que isso, com certeza, deu muito frio na barriga. Teve os momentos de dúvida, mas mostrou que, com assim, muito trabalho... O que eu vejo, assim...
time todo, né? São pessoas muito boas e muito afim de trabalhar. Que nos momentos mais difíceis olharam e falaram, então tá, então agora que a gente vai ralar mais ainda. Perfeito. E aí conseguiu mostrar essa diferença mesmo de entregar uma coisa de qualidade e crescer mesmo nessas marés desafiadoras, assim. Muito bom. É o famoso Marcalmo nunca fez bom marinheiro, né? o pai lá. O Petra, voltando pro fundo, quando você fala assim macro, macro sim, mas global, a gente imagina muita coisa, né? Tem alguma especialidade, por exemplo, a gente é especialista em Estados Unidos ou moedas, enfim, como é que vocês fazem essa... Até olhando para o histórico do CIO, do time dos economistas, né? Pelas casas onde eles passaram, onde que vocês conseguem gerar alfa, né? Buscar retorno pro cotista? Tá. Eu vou te falar quais são as regiões que a gente, tá sempre atualizado um top do que tá acontecendo. Falar, nossa, aconteceu, a WHG com certeza a gente vai estar olhando. Tá. E aí o que a gente entra mais no detalhe, de onde veio geração de valor, assim. Estados Unidos, Europa, Ásia com foco em China. São regiões que a gente acompanha, assim, de uma forma de entender onde a gente pode gerar alfa e tudo mais. Brasil a gente acompanha, para poder falar, e aí muito mais na parte macro e de economia, mas, por exemplo, de ações no Brasil. Poxa, até as microcaps. Não vai ser a gente que vai estar por dentro, tá? Então, é isso. A gente olha de uma forma muito mais Brasil, como no relativo das outras regiões. E até no WHG Global Long Bias, quando a gente opera Brasil, normalmente a gente faz via EWZ. Que é via índice, entendeu? A gente não se... É Brasil contra alguma coisa. A gente não vai se apegar, olhar o Brasil muito no micro de idiosincrático de cada nome. Não. Aí, dentro dessas regiões, o que se é destaque, assim? O que eu acho que também define o perfil da casa? A gente é uma casa muito tática, tá? Então, a gente não tem muito apego. Então, a gente não tem uma lista de cobertura super definida, assim, super hard list, sabe? Que, não pra tirar ou colocar um nome daqui, tem que levar pra comitê e todo mundo aprovar. A gente tem uma lista básica, assim, os analistas têm uma lista básica. E, poxa, viu um movimento de outra ação que tá chamando atenção, inclui essa, tira aquela. A gente tem muito essa flexibilidade, essa taticidade no fundo e também, óbvio, aí na forma de cobertura. Mas alguns pontos que foram destaque na geração de resultado do fundo e como é que a gente acompanhou. Acho que de Estados Unidos, de forma macro geral, mas tech é um assunto que a gente está sempre muito por dentro. Tanto que agora, inteligência artificial, a gente soltou uma carta recentemente. Recomendo para todo mundo a leitura, depois a gente deixa aqui o link. Mas inteligência artificial é um ponto importante. Primeiro porque a gente acredita que é completamente disruptivo. E assim, eu vou ser bem sincera, até eu tinha dificuldade de entender o que era tão disruptivo, porque o próprio Andrew fala que é tão disruptivo quanto a internet. Eu falava, não consigo, assim, entender como que minha vida vai mudar tanto daqui pra frente quanto ela mudou com a internet, por exemplo. Se eu tenho um problema no celular, eu não consigo andar pra lugar nenhum, porque eu não tenho Uber, eu não consigo pedir comida, porque não tenho iFood, eu não consigo avisar alguém que eu tô em apuros. Eu fiquei um final de semana, assim, que eu tava no interior. E daí ficou sem internet. Eu falei, meu Deus, eu não consigo chegar em lugar nenhum porque eu não tenho Waze. Tipo assim, a gente é tão dependente. Eu falava, como é que a gente vai ser tão dependente de AI quanto a gente é de internet? Até que a gente aprofundando no tema, eu conversando com os analistas, eu consegui entender. Eles falam, Pietra, a forma que a gente pergunta as coisas vai mudar. Hoje você coloca no Google como chegar em tal lugar. Hoje, sei lá... Qual que é o caminho, o que pedir, endereço tal. Qual que é o melhor fundo long bias? Mas é uma pergunta meio que de resposta de uma linha, entendeu? Ele falou assim, imagina você colocar, você se adaptar a falar assim, hoje eu tenho um podcast com duas pessoas que admiro muito, vou estar no fundo do baú com a BMC News falando sobre a casa e fazer um roteiro pra mim. Isso, assim, as perguntas que a gente faz vão ser muito complexas e as respostas vão ser muito complexas. Eu vou para a China, eu quero saber o melhor restaurante para levar um cliente de mercado financeiro e que eu posso ter uma sala privada e que aceita reserva com 2 meses antes. Não consigo procurar tudo isso no Google hoje, assim, da forma que a gente faz. Então, e por favor, já faça a reserva. Por favor, já faça a reserva. Então, assim, a forma que a gente pergunta as coisas vai mudar. Então, por a gente acreditar que AI ser um tema de disrupção gigantesco, é um tema que a gente está super on top. Mas se aparecer outro tema amanhã,
essa minha resposta vai ser outra, porque a gente tem esse perfil dinâmico na casa, tá? Esse seria o respeito ao mercado? Esse seria um dos nossos valores muito fortes, que é o de respeito ao mercado. A gente não espera que... Não é o mercado que tem que concordar com a gente. Então, hoje, Trabalho, eu acho que AI é o tema mais importante. Aí amanhã vem outra coisa e eu vou continuar achando que AI é o tema mais importante, vou esperar que aquele valuation que eu fiz, que aquela ação vai bater o target price, vou segurar ela por causa disso. Não. Se o mercado me mostrar outra coisa, e tanto o mercado do ponto de vista de inovação, porque no final do dia o mercado reflete o mundo, né? Então, assim, tanto do ponto de vista de mundo, de dinamismo, quanto de sinais que o mercado tá dando. Poxa, a gente achou que ia andar, não tá andando, não tá andando, não tá andando uma ação. Tudo bem, a gente errou, vamos respeitar o mercado, ou pelo menos reduzir essa posição, não ter essa expectativa que a gente tinha em algum momento que o mercado mostra outro sinal, a gente reajusta. É muito essa a cabeça da casa, tá? Uhum. E daí entra totalmente a questão do respeito ao mercado. E uma pergunta sobre isso, acho que eu não avanço, como diz o Marcos Saravalho, é uma provocação. Uma provocação é que, geralmente, né, no fundo de, principalmente equity, né, enfim, ele tem um pensamento de estar antes de algum acontecimento, né? Sim. Então, acho que esse é o principal ponto, né? De antecipar. Como que esse respeito ao mercado trabalha junto com essa questão de antecipação ou até de, como você falou, de tomada de decisão, né? Então, claro, como você já tem ali o setor ou algo que você prestou atenção no mercado, você entra e já mantém e depois faz a tomar a decisão de sair ou não. Mas como é essa antecipação, como que é essa pesquisa para saber o que vai fazer essa diferença, como que fica isso? Boa. Eu acho que essa é uma ótima pergunta pra gente colocar exatamente como que é o nosso processo. Assim, lembra que eu falei que a gente não tem necessariamente uma lista fixa que tem que estar... Poxa, já não faz mais nem sentido o analista estar olhando aquela ação. O ativo tem que estar lá, tem que estar lá. Porque... ou a gente tem que ter uma cobertura extensiva, porque achou que tinha que ter, ou a posição, que não é assim. Então, como é que a gente monta as nossas posições? Tem... A tomada de decisão é uma combinação de 4 lentes. Então, primeiro é a lente macro. Então, todo esse perfil macro das pessoas, o próprio Fenólio, que capitaneia o time de economistas da casa, o Andrew, que passou por uma escola macro, que é a própria Verde, o Campa também, tudo isso, esse pano de fundo macro permeia para tomada de decisão de todos os fundos, tá? Aí entrando agora no long bias, que é o fundo de... Nosso fundo de retorno absoluto, que a gente executa via ações, né? Que eu acho que é onde faz sentido a gente aprofundar aqui. Então, tem esse pano de fundo macro. A gente entende o que o macro tá guiando. Junto com isso, a gente soma nos temáticos, que é até a própria AI. Quais são os temas que estão movendo o mercado? Dentro desse macro, qual o tema que a gente está vendo se sobressair? Aí a gente olha uma lente tática. Olhamos aqui, mas como é que tá? Aí até uma coisa que eles trazem do passado mesmo, de casas táticas, até com perfil de trader que eles já tiveram. Então, por exemplo, poxa, gosto desse setor, mas tá completamente crowded, né? Que eles falam, já tá lotado, assim. Faz sentido eu entrar? Como é que tá o tático? Como é que tá o tamanho das posições dos hedge funds globais? Tá muito cheio? Não tá muito cheio? Então, passa por essa leitura mesmo de mercado raiz, que eu diria. E daí entrar no micro. Então, com esse todo o cenário, quais são os nomes que a gente vai entrar? Que daí vem o input dos analistas mesmo, com quais nomes. E aí, às vezes tem exemplos que tudo isso acontece muito rápido, tá? Porque parece aqui um processo caixinha, mas não é. Você vai ver que todo acontece ao mesmo tempo e um ajuda o outro. Que os analistas estão vendo, poxa, tem um micro aqui de um dado que está apontando para essa direção do setor de automóveis. Compartilha isso com o time de economia, então vai ver um sinal de aceleração, desaceleração, enfim. Tudo isso junto. Aí tem um micro que se sobressai. Tem um caso muito legal que é Elf, que é uma empresa de maquiagem. Eu adoro falar desse caso. Porque eu tenho. Eu consumo. Mas, por exemplo, Elf foi uma... Você tem 2 vezes também. Tem eu tenho 2 vezes. Acionista também como cota do fundo. Né? Exato. Mas foi um case lá atrás que um dos analistas viu essa ação se sobressair, chamou a atenção, falou com o Campa, que é o co-PM, né, o co-gestor do fundo, o Andrew, falou, poxa, a gente gosta, vimos que no macro fazia sentido, no temático não tinha nada que desabonasse, no tático bom também, e coloca uma posição pequena. Então coloca uma posição pequena e vai sentindo.
e vai sentindo. E daí vai aumentando conforme os sinais do mercado vão favorecendo. Que é essa que a gente tem esse viés tático, com esse respeito ao mercado, frente a antecipar. O que aconteceu com o Elf no momento que a gente entrou? Isso foi no final do primeiro trimestre. O gráfico fez exponencial. E a gente foi crescendo a posição conforme os sinais do mercado foram aumentando a nossa convicção. Mas tudo a gente faz meio assim. Se a gente não tem uma convicção tão grande, mas a gente tá com uma visão positiva, a gente entra com o pezinho, vai tateando, vai ganhando a convicção, vai lendo sinais e vai aumentando a posição. É assim que a gente pondera o respeito ao mercado frente a nossa própria mandato, né, de antecipar o que o mercado tem e gerar retorno. Quando vocês... a gente fala muito de gestão, e aí, só para entender se vocês fazem dessa forma ou não, mas algumas gestoras fazem muito tipo o book. O book de equity tem 20% no fundo, ou 50%. Como é que fica isso dentro da gestão do dia a dia de vocês? O Andrew que define o peso das alocações, enfim. Porque a princípio é um time só, né? É um time só. Não é um time assim, é um time de equity que Eu manda... acho que esse ponto é até legal, porque colocam muito vocês olham global, por que vocês que olham global ou não alguns desses gigantes, desses nomes super conhecidos, sei lá, que sejam Morgan Stanley, JP Morgan da vida, que fazem global de lá. A nossa dinâmica de atuação é completamente diferente, exatamente por ser um time, ele tá sempre muito próximo, né? A gente tem uma pessoa que fica 100% do tempo em Nova York, até que é o analista sênior de tech, porque a gente entende que para essa cobertura faz diferença, tá lá muito próximo de RIs, de outros sell sides e buy sides do mercado, e uma pessoa que fica metade do tempo em Miami e metade do Brasil, que é o próprio o Campa, que eu falei, o Gustavo Campanhã, que ele tem todo, enfim, teve uma migração lá de buy sides para Miami na época de pandemia, então ele ainda participa e vai em alguns desses encontros. Mas como é que é na prática? A gente fica todo mundo na sala e tem o metaverso. O metaverso é uma TV. Eu brinco que quem tá fora fica na TV ouvindo a gente, eles ficam trocando ideia. Então toda essa troca de ideias é muito rápida. Diferente de um fundo, às vezes, desses gigantes que a gente comentou, que assim, o analista tem uma ideia, leva para um comitê, leva para um senior, que senior leva para um comitê, que aí o comitê leva para o gestor, que o gestor executa. Ou nem às vezes o gestor que executa. O papel já mexeu, entendeu? Já perdeu o timing até fazer todo esse processo. O nosso é um time, nessa dinâmica que eu falei de proximidade física e de troca de ideias constante, que quem toma o risco, né, o book no final do dia é do Andrew. Então, a tomada de decisão final é do Andrew. Mas ele todo munido por esse ecossistema e esse time que eu falei. Como na cogestão tá o Campa, tá? Então, sempre um dos dois na mesa, lá no dia a dia. Mas a tomada de decisão é rápida, porque ele recebe esses inputs e, poxa, eu acho muito legal. São os dois mesmos que realizam os trades, tá? Que operam mesmo, que fazem o dia a dia do fundo. Então, com isso, a gente ganha muito dinamismo, muita agilidade, não tem todo esse processo burocrático e condiz com o que é nosso mandato, que é ser um fundo que tem um perfil tático e ágil na tomada de decisão, respeitando o mercado. Porque não adianta, tudo bem, eu tenho uma cabeça de que eu respeito o mercado, mas a minha burocracia interna não permite que eu faça isso. Dinâmica. Então você perdeu, o mercado é rápido. É muito nisso. Então, o risco de tomada de decisão final é do Andrew, mas nessa dinâmica que foi. Muito bom. Ótimo. E nisso tudo, né, a gente vai entrar um pouquinho mais nas outras premissas, além do respeito ao mercado. Você que é RI, você fica com a bucha de mostrar isso pro mercado, principalmente para cliente final. Né? Essa parte tática, tem cliente que gosta, né? Movimento, dinamismo, mas como mostrar isso pro cliente final? Quando tá subindo é bom mostrar, né? A gente sabe. Mas quando tá ali, o setor veio, a gente pensou no negócio, metaverso, a gente pensou em alguma coisa que não veio, enfim, vou dar um exemplo. Como que é essa responsabilidade? Ela é grande. Assim, em partes, contando até um pouquinho da cadeira, eu gosto muito do que eu faço como RI, porque eu faço isso na WHG, que é uma casa que eu gosto muito da forma, assim, acompanhar o fundo me dá um trabalho muito grande. Então, que eu já traz esse dinamismo que eu acho que faz com que eu goste ainda mais da minha cadeira. Fora que, assim, a casa
assim, a gente tem uma história muito legal para contar, desde as pessoas, do que a gente está construindo, quanto à própria performance. O que eu acho que é o desafio? E eles falaram muito isso quando eu vim. Era fazer as pessoas entenderem o que é o nosso fundo. Nosso fundo é diferente do que tem no mercado. Ele não é quando às vezes fala muito de global, pensa muito no long only, né? Assim, as próprias plataformas têm muito fundo long only. Não tem nada a ver com a gente. Vai comparar a gente com um fundo desse? Poxa, não faz nem sentido. Aí, long bias. Muitos long bias da indústria brasileira, a gente vê que nada mais é do que um long only aguado, assim. Ele faz um nível de compra, vende índice, leva a posição. Não é a nossa cabeça. Então, acho que o meu desafio é fazer as pessoas entenderem o que elas estão... no que elas estão investindo quando ela investe na WHG. E, assim... Ainda bem, e graças aos meus gestores, a gente tem uma história muito legal, assim, a gente não, assim, nos momentos de drawdown, né, de queda do mercado, a gente conseguiu sustentar ou cair menos que o mercado, e nos momentos que o mercado subiu, a gente conseguiu capturar alta, ou seja, a gente está abrindo uma boca de jacaré versus o ACWI, que seja, que é o índice, tudo bem que ele é só comprado, mas é o que a gente veria como uma pessoa que está investindo globalmente, vai estar olhando. A gente tá abrindo uma boca de jacaré gigantesca. Então, a história tá muito legal de contar. O meu desafio é que as pessoas entendam. E meu ponto é, uma vez que a pessoa entendeu no que ela tá investindo, entendeu o time, confiou, vai ter uma RI que eu vou explicar pra pessoa, assim, sexta-feira, mandei áudio às 7 horas da noite pra explicar, essa semana tá acontecendo isso pra algumas pessoas que eu sabia que iam ficar, que iam querer essa informação. Eu entendo que todo mundo vai estar... a gente vai ter um passivo mesmo, que a gente fala, muito feliz, satisfeito e confiante na gente, entendeu? Acho que a gente não teve um momento ruim de mercado, mas não vou falar que nunca vai ter. A gente já viu gestores brilhantes tendo. Mas o ponto é, quando a pessoa entende no que ela está investindo, eu acho que ela tem a segurança, e óbvio, é a outra parte, né? O fundo mostrando uma derrapada, outra acontece. Em relação à volatilidade, vocês têm alguma meta de volatilidade, assim, pelo menos pública ou interna, Tá. Em relação à exposição? Hoje o fundo ele gira na casa de 15% de vol. A gente não tem que seria um hard limit aí de volatilidade. O que a gente tem de métrica que a gente acompanha, tá? Contar um pouquinho até da cabeça do fundo. A gente fica comprado e vendido, né? Na nossa posição neutra como hedge fund, seria o 60%, tá? No net. Tá. Hoje, no histórico do fundo, a gente está em 53%. Por quê? Porque esses últimos 2 anos foram muito... conturbados, e em momentos que a gente está com maior nível de cautela, a gente reduz a exposição líquida do fundo. Que a gente se orgulha muito, de apesar da gente ter uma exposição líquida do fundo menor do que seria o nosso neutro, então 52, 53 versus 60, a gente ainda assim conseguiu bater o índice com um espaço tranquilo ainda, com um alfa grande. O que isso mostra? Que a gente ganhou a gente acertou nas posições compradas e a gente ganhou também nas nossas posições vendidas, né? A gente fica aí com um gross na casa de 160, tá? Mais ou menos de exposição gross médio. Aí uns 50 vendido, uns 100 comprados. Seria mais ou menos esses os números. Na casa de volatilidade, a gente não chega a ter esse hard limit, mas a gente tem no nível de posições. Então, por exemplo, quando a gente faz... a gente tem... limites de posição que a gente acompanha. Também não necessariamente que, poxa, bateu, então tem que voltar, tá bom? Mas quando a gente tem uma posição de o fundo, ele basicamente opera ações e ETFs, tá bom? No termos de ações, o que é uma posição grande? Uma posição grande vai mais ou menos na casa de 7 a 12%. Mas na casa de 12 a 15 é uma posição muito grande. São casos muito pontuais que a gente chega. Aí, numa posição média, fica lá, vai de uns 3 a uns 7. E uma posição pequena ficaria na casa de uns 2. Isso numa posição sempre comprada, tá bom? Numa posição vendida, a gente fica com posições menores, porque a gente sabe que o risco do papel ficar vendido a gente assumir um risco maior. Então, a gente raramente fica com muito mais de 2% de um papel vendido, tá bom? E daí, para controlar também as nossas atuações, às vezes a gente monta basket. Então, mostra que quer investir em empresas de luxo. A gente monta uma cesta de ações de luxo e não necessariamente escolhe um papel só. Que aí também a gente consegue ficar exposto a um tema que a gente gosta, sem ficar tanto num risco idiosincrático de um nome, no risco
micro de Micro, cada né? papel. É mais ou menos essa forma que a gente pensa aí até numa gestão de risco do portfólio. E o benchmark é sempre local aqui. Não, exato, o benchmark do fundo é IPCA mais yield de B. Até contando um pouco da casa, eu acho que a gente passou lá no começo, mas da onde veio a criação de WHG, né? Se pensar, a gente nasce numa asset junto com uma wealth. Do ponto de vista de asset, a parte boa disso é que a gente nasceu muito robusto. Fazer global tem um custo. A gente não conseguiria fazer global do jeito que a gente faz se a gente fosse muito pequeno. Por quê? Porque a gente gasta, né, investe muito em consultorias, em research, em dados alternativos. Tudo isso vem desde o relacionamento que as pessoas que a gente falou, Andrew, Campa, Fenor, tem desde do começo da carreira do Andrew lá fora, depois quando coisa que eles trouxeram para Verde, para BW. Então, às vezes, é o broker que atende eles em todos esses lugares, que atenderam eles em todos esses lugares. Tudo isso, a gente precisa ter um volume de operação que justifique. Então, o ponto da gente nascer já dentro desse ecossistema todo de WHG para asset foi muito bom nesse ponto. E do ponto de vista de wealth, qual que é o sentido de ter uma asset? Né? Vai pensar que são pessoas muito seniors também da parte de wealth, com muito tempo de mercado, e que ajudaram a se dar grandes nomes que eu sei que já passaram por aqui também. Qual que era o ponto de ter uma asset? Tinha um produto que não existia, que era alguém que fizesse global com a nossa cabeça, que tudo isso que eu falei, seja do viés tático, seja do viés de fazer global de fato, não fazer global no part-time job, entendeu? E se alguém que olha, que faz global com esse viés e fala a língua e o custo de oportunidade do brasileiro. Então é isso, assim, o Andrew, ele participa muito de fóruns, a gente participa muito com a produção de conteúdo para o investidor brasileiro, porque a gente entende que a gente traz uma bandeira diferente, então parte do nosso trabalho também é promover, propagar ela e explicar. E daí, olhando o custo de oportunidade do brasileiro. Então, todos os nossos fundos têm benchmarks locais. No WHG Global Long Bias é o IPCA mais yield de B. E no China, que a gente tem um fundo temático só de China. E o renda fixa dinâmico, que é um fundo de renda fixa ativo, é o CDI, o benchmark. Continuando nesse fundo de China, a gente reentrar um pouquinho. Como é que foi a construção? Quanto tempo tem? Como é que foi o pensamento para entrar nisso? Tá. O fundo de China também está para completar 2 anos agora, tá? E o ponto de vista é uma região que a gente gosta muito do ponto de vista estrutural. Então, parte porque China tem uma correlação muito baixa com as outras regiões do globo. Isso a gente vê tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável. A gente tem um gráfico legal que a gente olha o nível de correlação de China versus desenvolvidos, até versus outros emergentes, versus Brasil. Tem um nível de correlação muito baixa. Ou seja, em momentos que o globo dos desenvolvidos estão sofrendo, tem uma posição em China, isso acaba sendo até uma forma de você balancear, né, até proteger, diversificar mesmo, porque quando a gente fala de diversificar, não é só ter ativos em diferentes lugares, é ter ativos descorrelacionados, que é a diversificação efetiva, né, você ter descorrelação no seu portfólio, um vai bem, o outro vai mal, e aí isso sustenta a sua performance de longo prazo. Então a gente gosta de China por esse viés de descorrelação que ela tem, e a gente entende que isso é importante para os portfólios. Segundo, o mercado de renda fixa na China, ele é um mercado muito desenvolvido também, muito grande e pouco explorado. Então, a gente gosta tanto que o nosso fundo de China não é um fundo de ações de China, é um fundo macro China. É como se fosse um pacotinho de Brasil. Sim. Juros, moeda e renda variável, que a gente faz para a China. A gente faz as 3 caixinhas de China. Então, isso traz para a gente uma resiliência muito maior em períodos desafiadores. Ano passado, que a bolsa chinesa derreteu, você pega os gráficos de fundos passivos ou mesmo de fundos ativos em China, eles foram muito mal porque eles não tiveram muita escolha. A gente bateu o CDI com China no passado. Assim, que foi um feito consideravelmente. Daí, por quê? No momento em que a bolsa está indo mal, a gente consegue performar na renda fixa ou na moeda, entendeu? A gente tem as outras para balancear. Mas eu acho que a criação do produto vem por essa visão da importância da região que a gente tem pro portfólio, né, do investidor. Segundo, é uma região que a casa, que o time gosta e acompanha faz muito tempo. Então, por exemplo,
O Fenólio, que é o nosso economista-chefe, é uma das pessoas que, assim, mais entende de China aqui de Brasil, é convidado em diversos fóruns para falar de China, acompanha a China desde o começo de 2010, entendeu? Até antes. Então, a gente tem expertise que permita que a gente gere alfa, que a gente saiba fazer coisas diferentes, juntando com a questão dos acessos que a gente tem. Então, acho que o case do final do ano passado é muito legal, porque uma das consultorias que a gente atende, que nos atende, fica lá em China, né? É de lá. E daí, no final do ano, quando teve a reabertura, na troca de informações que a gente tem com essa consultoria, eles falaram, olha, mudou alguma coisa por aqui, porque não precisa mais fazer teste para viagem interestadual. Então, imagina que você fosse do São Paulo para o Rio de Janeiro de trem-bala. Imagina. E você tivesse que parar no meio do caminho. Pano para manga. Você tinha que parar no meio do caminho na China, nessas viagens, para fazer teste. Ele falou, e agora não é mais necessário. Aí a gente falou, opa, alguma coisa aqui tá mudando. Aí começaram a montar uma posição. Isso era no final de uma semana, lá para uma quinta ou uma sexta. Muito na cabeça do que eu falei. A gente tem algum sinal? Monta uma posição pequena. Vamos sentindo. Na quinta, na sexta, já tateando uma reabertura. Zeramos no final de semana, porque a gente também não tinha confiança para ficar posicionado. Na segunda-feira, a gente montou a posição, aumentou de novo, fechou no final do dia. Na terça-feira, saiu as manchetes de reabertura. Ou seja, então a gente tem essa proximidade, apesar de não ter ninguém lá para fazer. E daí sempre tem os questionamentos, né? China é extremamente polêmico. Mas é uma região muito difícil, vocês também não estão lá, muito complexa para se acompanhar, toda a questão da política mesmo de China. Pode vir uma decisão governo e mudar tudo. Gente, o Brasil também é complexo. Imagina o Brasil, para quem não tá aqui, é um bicho de 8 cabeças. Com certeza. Óbvio, a gente tá aqui, todo mundo acaba tendo mais conforto, proximidade, sabendo. China tem os seus desafios também. E o ponto é que a gente vê lá como uma potencial de destravar valor no longo prazo, até voltando para a questão estrutural, além da descorrelação, muito boa em relação às outras regiões do globo. É a única região que você fala que vai brigar para se tornar potência junto com os Estados Unidos. O Brasil tem complexidade, você não tem essa discussão. Mas o Brasil vai virar a principal economia do mundo? Não. Ou não, entendeu? Você ainda tem alguma discussão. Tem alguma série de frustrações recentes com China, de fato. A gente viu de novo, agora em agosto, casas importantes revisando o crescimento para esse ano e para o ano que vem. Ano passado já foi uma frustração, já tinham 5, ficou no 3,5. Esse ano já estão revisando, talvez não atinja os 5 de novo, mas ainda assim, com toda essa desaceleração, é a única região que você vê discussão mais forte do que vai bater os Estados Unidos até 2030. Então, estruturalmente, a gente gosta, mas tem que ser para um investidor que, assim, não dá para fazer market timing, ficar entrando e saindo de China. É uma posição estrutural que a gente vê. E daí, no estrutural, também não dá para ser só bolsa, tem que ser as 3 caixinhas. Essa é o racional aí que tá por trás. O famoso é um planeta diferente, né? China, a complexidade, como você falou, muito grande. Mas, realmente, a característica para o upside é absurda, né? A gente gosta. Você deu uma correlação com o Brasil, né? Você falou o Brasil, tanto que o prêmio do Brasil é muito grande. Porque, cara, a partir do momento que você não tem nada em troca, você me dá um prêmio, pelo não um juros maior, né, Marcão? É isso aí. Ô Petra, tá vendo aqui o resultado do fundo. Isso aqui as informações que a gente tem até principalmente o long buys, né? A gente não gosta de falar mal dos outros, né? Mas assim, onde é que... Fazendo um resumo do ano, né? Pelo menos até agora, até o final de julho, que é a informação que a gente tem pública. Aonde que vocês têm se destacado? Porque eu vou até pegar alguns exemplos, né? Acho que na média, olhando para Brasil, acho que na média poucos gestores ou alguns gestores só conseguiram surfar de uma melhoria de, sei lá, fechamento de curva no Brasil, ou, sei lá, bolsa no Brasil, ou, sei lá, como vocês falando, tecnologia nos Estados Unidos. Onde é que você acha assim, onde é que a gente conseguiu antecipar bem esse movimento, se destacar? E aí o resultado fala por si só, né? Mas qual que você acha que foi eu adoro essa pergunta. Nesse momento agora. Qual foi o recado? Vai ser bom. É porque eu gosto muito dessa pergunta por causa da resposta que eu posso dar. Que é a pernada de janeiro, assim, quando a gente mostra o gráfico. Se não aparecer aqui na tela, não sei se a gente vai conseguir colocar.
quem tá em casa ficou curioso. Depois a gente coloca nas redes sociais, né? Coloca direto. Procure o gráfico, vai ver que tem uma baita de uma pernada em janeiro, que pra mim é exatamente o exemplo de tudo que a gente falou aqui, das lentes, da gestão tática, do temático. O que foi? E aí, gente, não se apegue ao que eu vou falar aqui como se fosse verdade absoluta até agora, tá? Vou falar isso aqui referente a janeiro e a gente sabe que a narrativa tá num reloginho da Alice, do País das Maravilhas, rodando igual louco até de lá pra cá. Mas, basicamente, em janeiro, no começo de janeiro, a gente tinha uma visão de um soft landing. E, inclusive, agora é de novo a visão que a gente tá? Inclusive, convido todo mundo a assistir o nosso WHG Overview, que é a nossa live mensal de cenário, em que o Andrew e o Fenólio passam a visão de que eles estão vendo de globo, Estados Unidos, China, Brasil, sempre passa por esses temas. E aí tem uma imagem muito legal que a gente fez nesse mês, no de agosto, que é a gente fez no Midjourney. Midjourney é um desses aplicativos de AI que criam imagens, que é o Powell aterrissando a moto do Missão Impossível no cenário do meio, que é o soft landing, e do lado o risco do no landing, e do outro lado o risco do hard landing, que é tipo, ele tá realmente segurando uma missão impossível de fazer a economia desacelerar, junto com a inflação voltar, sem entrar numa recessão, né? Sim. É assim que a gente tá agora. E tem sido essa discussão ao longo do ano inteiro. Mas voltando lá atrás, então, para janeiro, a gente já tinha uma visão de um soft landing. Quando isso não era ainda longe de ser o consenso. E daí, tendo uma visão de um soft landing, a gente falou, poxa, soft landing, o pouso suave, então que a economia ia conseguir essa desaceleração sutil sem caminhar para uma recessão necessariamente, né? Tendo espaço para um soft landing, o Banco Central dos Estados Unidos não ia precisar subir juros de forma tão incisiva. E aí, com isso, a gente tinha espaço para destravar as ações de tecnologia, que se beneficiam, né, quando os juros não tá tão alto. E até aí um destravamento de valor de uma classe que sofreu muito ao longo também de 2022, né, principalmente no final. E a gente se posicionou em growth, então ações de crescimento, foco em tecnologia. Essa é a lente macro que eu falei, junto com um temático que a gente já viu alguns nomes de AI destacando, a gente já estava olhando AI. Então, a gente estava olhando AI desde antes do ChatGPT explodir no noticiário e ser manchete de todos os jornais, porque é muito fácil. A hora que sair, você já passou um pouco, entendeu? Então, a gente já estava olhando isso desde 0 de janeiro, junto com um tático de que, olhando aqui assim, a posição de hedge funds globais, por exemplo, eles tinham sofrido muito com essas ações em 22. Então, eles estavam muito assustados, ainda estavam vendo a narrativa mudar, mas não estavam com muita coragem de entrar grande no tema. Então, essas 3 lentes corroboraram para que a gente montasse essa posição em growth. E daí, o Campa conta que ele estava nas conferências de buy-side em Miami, falava isso, a gente está posicionado em growth. Falava, meu, são loucos, tipo, se era para tech ter andado, tinha andado em dezembro. E foi um mês ruim, né? Ele, não, essa visão, a gente está nesse posicionamento. E o que aconteceu ao longo do mês? A narrativa foi mudando. A narrativa foi caminhando para o que a gente estava vendo. Tanto que... e daí a gente vai aumentando posição naquilo que eu falei, né? Claro. Naquele tipo, poxa, temos os sinais positivos, vamos aumentando. E aí a gente escolheu nomes muito acertados também. A gente foi muito assertivo nas nossas escolhas do micro. Tanto que a nossa grande pernada de janeiro foi Nvidia, Meta e Tesla, que são algumas das ações que mais estão subindo ao longo desse ano. Nvidia, a gente já estava vendo a questão do ChatGPT. Meta, a gente estava vendo uma mudança aí de posicionamento, um turnaround grande que a companhia fez, que foi muito favorável, acertar mais nos rios, tornar mais rentável para os anunciantes. E por último, também Tesla, né, que eu falei que a gente via bem posicionada para ter espaço aí, era a única que tinha margem para cortar preço e ganhar mercado, em que ela estava indo nesse caminho. Então a gente acertou nessas 3 lentes, o mercado convergiu para essa visão de narrativa que a gente tinha ao longo de janeiro. Acabou que foi o melhor mês, foi o melhor janeiro de Nasdaq dos últimos 20 anos. E muito fundo, que tem um mandato muito mais de fazer tech que o nosso, porque eu falei, a gente não tem um mandato de fazer tech, a gente fez tech bem, está fazendo bem. Mas se for outra coisa, mês que vem a gente vai fazer outra coisa, entendeu? A gente vai caminhar, ajustar nosso modelo para fazer outra coisa. E daí o que acontece? Muitos fundos que até têm um mandato de fazer tech não capturaram tão bem, porque não viram
essa mudança de cenário que a gente soube ler. Então aí a gente teve uma pernada em janeiro, o fundo subiu 9%. Eu cheguei na casa em dezembro. Até por isso que eu gosto muito de contar a história desse ano, porque daí eu tava lá, eu vi tudo isso, entendeu? Na verdade foi isso. Eu vi tudo isso. Foi, né? Mas assim... Precisa atualizar a apresentação aí. Ó, eu fazia research de ações, então eu comecei a fazer fundos na chegada na WHG. Eu falei, nossa, mas é normal um fundo da 9 em janeiro. Acho que eu dei sorte também, né? Vamos puxar a sardinha. Pessoal, vamos bater 10 esse mês, né? O benchmark já fica como, né? Foi puxado. Inclusive, olhando o histórico aqui, benchmark é o 2021 vocês bateram o CDI, 22 bateram o CDI, só que em 23 vocês estão fazendo 4 vezes o CDI, né? Aí vai ficar mal acostumado, né? Um pouquinho ruim, né? A gente foi muito bem. Acho que é legal também contar a história de 22 versus 23, que mostra essa mudança do fundo. 22 foi um ano difícil para bolsas globais. Então, o Acqui deu menos 13 e a gente deu 14. A gente deu positivo 14, 2022. Então, poxa, é isso. Em cenários de queda, o nosso mandato, né, o que a gente trabalha para fazer é sustentar e cair menos, ou de preferência trabalhar para até conseguir, dado que a gente tem um long bias, a gente gera alfa, composição vendida também, é conseguir ter assim, até tentar ganhar nos dias que o mercado tá perdendo, entendeu? E nos dias que o mercado tá subindo, então essa história de 22, o mercado sofreu, a gente foi bem. Vai falar, mas vocês eram pessimistas. Não. Porque 2023 o mercado tá indo bem e a gente tá indo melhor, entendeu? Então a gente consegue, nosso mandato é navegar nos dois cenários. Eu acho que esse é o ponto, assim. Investir globalmente, assim, é uma coisa que o brasileiro tem que fazer para ontem, entendeu? Tem que ter exposição internacional, tem que ter exposição global, tem que ter ativos descorrelacionados. E aí tem que escolher os cavalos de batalha. Então a gente tem um primeiro ponto que é o brasileiro, e a gente bate muito nessa tecla, é a diversificação global, é a internacionalização, é a descorrelação. Faça isso com a sua carteira. E aí, fazendo isso, você pode escolher os cavalos. E a gente se coloca como um bom cavalo para isso, porque a gente sabe ir tanto na lama quanto no deserto, entendeu? Muito bom. E o Pedro, a gente tá chegando já nos últimos 5 minutinhos. Aquela pergunta clássica, onde encontrar, né, os fundos, onde estão disponíveis os fundos para deixar todo mundo aqui? Perfeito. Enfim, aquela pergunta se é para investidor qualificado, enfim, passar os detalhes. Vamos lá. Isso é importante. A gente está num processo de expansão também dos nossos fundos. E bem novidades, hein? Bem novidades em breve. Por hoje. Qual outro mundo que vai, né? Tipo, China daqui a pouco. Vamos pra Austrália, México. México é bom. Na verdade, vamos conquistar o mundo todo, mas a nossa expansão que eu tava falando aqui. A guerra, né? 24 territórios, né? Mas em missão de paz, eu tô sempre em missão de paz. Mas eu digo mesmo de expansão de distribuidores mesmo. Aqui a gente tá fazendo um momento de... O que é legal também? Isso é importante. O fundo nasceu para profissional. O WHG Global Long Bias, ele nasceu para profissional. Em abril, a gente completou 2 anos. Tornou o fundo para qualificado. Então, hoje, todos os nossos fundos da casa são para investidores qualificados. Long Bias, China e renda fixa. E entrou num processo de colocar os nossos fundos em mais distribuidores, tá? Então, a gente quer estar acessível ao máximo de brasileiros para que eles possam diversificar e atingir esse nível de descorrelação na carteira que a gente tanto fala. Hoje, a gente está disponível com o Long Bias na XP, no BTG, no C6, Inter e novos distribuidores em breve. Daqui 5 minutinhos. Só dar um ok aqui. E onde que a gente acha vocês? O site. Por favor, acompanhem-nos nas nossas redes sociais. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, que eu não sei se a gente pode colocar na descrição aqui do nosso podcast, ou depois você colar no... Colocar essa semana é de vocês do podcast. Eu te agradeço. Essa semana é importante. Então, podemos colocar também o QR Code, enfim, se tiver, para as pessoas entrarem. Lá a gente coloca todos os nossos conteúdos. Então, atualizações, cartas, tweets. Nosso Twitter é super ativo. Convido todos a seguirem o Twitch também. É verdade. Desculpa, gente. Não, fica tranquilo. Não tem como falar. Twitter. A gente coloca todas as nossas visões, assim, por exemplo, o Tesla, que eu falei que a gente trabalhou muito essa ação no começo do ano. A gente fez uma thread super completa em dezembro. Então, as nossas visões de análise saem lá também. Então, a gente tá no Instagram,
no Twitter, tá no YouTube. Mas tudo isso, se você estiver na nossa comunidade no WhatsApp, você vai conseguir acompanhar, que a gente publica tudo por lá. E vou fazer também o convite a me seguir no Instagram, já que estou aqui. Meus tempos de conhecer o Saravari, dos meus tempos de porta-voz, que eu vim aqui na BMC. Mas estou lá no Instagram também, com @Guerra no Mercado. Pietra Guerra no Mercado, mas sempre em missão de paz. É isso aí. Ficou muito bom, hein? Pessoal, excelente. Tivemos aqui com Pietra Guerra, né? Guerra no Mercado, em missão de paz, como a gente fala. Mais uma vez com o Marcos Saravari e com todos vocês. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.